A graça e paz, irmãos. Fiquemos de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao verso 21. Todos encontraram? Digam amém. Vamos lá, vamos iniciar. Que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, por dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, que é uma palavra santa, perfeita, e que provém da tua boca, Senhor, porque sabemos que os profetas falaram e que essa palavra ela é verdadeira ao longo de todos os anos e sempre foi e sempre será verdadeira. Mas vemos aqui, Senhor, que o Senhor falastes através do homem que pecou e que como pecou também trouxe a morte ao mundo, mas não somente a morte, mas tu nos trouxestes uma salvação. E esta salvação ela ferirá o calcanhar da serpente, que é Satanás, mas o Senhor Deus proverá para todo aquele que crê a salvação, a graça e a soberania que só vem do Senhor Jesus Cristo.
Deus, nós te agradecemos por todos que estão aqui, pelos ofertantes, pelos visitantes e também, Deus amado, te agradecemos pela presença do pastor que vai trazer também aqui a palavra esta noite. Abençoe a vida dele, ilumina com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Podeis tomar assento, por favor. Queria que vocês mantivessem o texto sagrado aberto, o texto que Bruno acabou de ler, para a gente reforçar mais a leitura, depois do reforço, exposição e depois uma simplória aplicação, melhor dizendo. Meus queridos, é um prazer estar com vocês mais um domingo, né? Muitos irmãos faltaram, pediram justificativa, mas estamos aqui, amém? Quero também saudar cada internauta que está nos vendo, nos ouvindo através da internet, que Deus possa também prosseguir falando ao teu coração nessa noite. Meus queridos, o texto que nosso irmão Bruno acabou de ler, ele trata-se de um texto contido no livro de Gênesis, né? Como vocês bem sabem, Gênesis tem como significado, a palavra Gênesis significa origem, criação, princípio, né? É tido naquele compêndio, daquela coletânea do Pentateuco, que muitos historiadores nomenclaturam Moisés como sendo de fato o escritor desse livro. Mas eu queria pensar com vocês, eu queria estar costurando com vocês, entre tantas verdades que esse texto nos ensina, sobre a seguinte frase. Vamos dizer juntos aqui, bora lá? Vamos lá? A sua presença. Vamos lá, um só coro. De volta à sua presença. Esse texto, meus queridos, ele aborda justamente um cenário belíssimo. Um cenário no Éden, em que tudo era perfeito, na verdade, em que de fato a presença de Deus era marcante na vida daquele casal. Mas uma coisa que eu acho interessante é que mesmo naquele cenário tão perfeito, existiu uma voz ecoando do inimigo, na figura daquela serpente, e aquela voz ecoava trazendo dúvida ao coração daquele que em nossas caminhadas, mesmo na presença de Deus, mesmo na igreja ou em qualquer outro lugar que nós não conseguimos de fato nos afastar da presença, mesmo estando fora do projeto de Deus, fora daquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas Deus, como onipresente, Ele está presente em todo lugar. Mas em dado momento, no lugar de nós escutarmos com mais avidez, com mais solidez, com mais ênfase a voz de Deus, nós escutamos a voz da serpente. E essa voz, ela de fato, ela produz em nossas vidas, a primeira coisa que ela produz em nossas vidas é dúvida. E a dúvida é o antônimo, é o contrário de fé. Se há dúvida, não tem como haver bênção. Deus não trabalha com os que duvidam. Deus trabalha com os crentes. Deus trabalha com aqueles que têm fé em Cristo. E aí, se nós analisarmos, meu amado, os primeiros versos dessa leitura, diz que aquela serpente era a mais astuta, acompanhe comigo o verso 1, de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E esse animal disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Diga, nenhuma das árvores do jardim. E ela no final faz o quê? A interrogação. Deus disse que não comesse de nenhuma árvore, de nenhuma fruta, melhor dizendo, das árvores. Foi isso que Deus disse. Vamos ver, analise comigo o verso
O capítulo 1, vamos lá, vira a folha por favor. Você vai no capítulo 1, no verso 16, vamos lá. Diante dessa dúvida implantada pelo maligno na mente daquele casal, sobretudo de Eva, veja o que é que Deus havia dito no verso 16. Vamos juntos. Aliás, no capítulo 2, no verso 16, não o capítulo 1, mas veja capítulo 2 do verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Diga toda. O que é que o diabo tinha dito? De nenhuma. Vamos lá, o diabo tinha dito o quê? É de nenhuma. Mas qual foi a resposta que Deus havia dado a eles? De toda a árvore, exceto, diz o verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Você está observando como é que o diabo de fato atuou distorcendo. E aí eu estava lembrando de uma técnica que a gente tem na psicologia, estamos TCC, terapia de comportamento cognitivo, que ela diz algo bem interessante, que o pensamento ele molda o comportamento. Quer mudar alguém, o comportamento de alguém tem que mudar o quê? Antes, o pensamento. E quantas vezes nós estamos pensando de forma distorcida? Quantas vezes nós estamos pensando de forma duvidosa? Quantas vezes nós damos mais crédito ao que as serpentes sopram na minha e na tua mente? A gente olha e vê o mundo totalmente destruído, como o mundo estivesse fora do controle de Deus, e Deus diz: está fora do teu controle, como eu disse hoje de manhã, do meu, mas não está do controle dele. Eva começou a errar, e ele começou a errar alimentando as suas dúvidas. Eu não sei sondar o teu pensamento, mas talvez a serpente tenha semeado tantas dúvidas no teu coração. Quantas dúvidas o diabo tem jogado setas na minha mente. E eu digo uma coisa a você: tem distorcido e tem nos causado transtornos mais danosos possíveis. E toda a queda da gente, ela não começa no comportamento, mas ela começa aqui. O diabo disse, Deus disse que não comesse nenhuma. Vamos lá? Foi de nenhuma, diga, não foi de nenhuma, não, Satanás. Deus disse que podia comer de todos, exceto um. Guerrei. E uma das guerras primordiais que o crente tem que aprender, sabe o que é? É guerrear uma guerra espiritual e uma guerra mental. Vamos lá? Diga guerra espiritual e guerra mental. A gente pensa que as guerras simplesmente são travadas de forma bélica no corpo. Não. As guerras são travadas aqui dentro, ó. Na mente. Por isso que a Bíblia manda colocar o capacete, não é isso? Para impedir que os dados inflamados do maligno adentre. Eva, mesmo no paraíso, mesmo na doce presença de Deus, ela infelizmente fez o quê? Deu ouvido às vozes negativas da dúvida. Deus disse? Deus não disse isso. Mas ele trouxe o quê? Deus disse que no começo de todas. Quantas vezes nós só encaramos as coisas ao extremo, ao fardo? Se a luta é ruim, mas a gente acha que se a vida é ruim, a gente acha que ela é pior ainda. Já observou quantas às vezes nós temos um copo, mas a gente pega o copo e desse copo eu faço uma tempestade. Sabia disso? O problema é pequeno, eu torno ele grande, eu torno ele impossível. E uma coisa eu percebo, quando eu tento vencer todos os problemas, e quando eu não tenho mais o que me preocupar, aí eu crio um problema. Eu não quero dizer que não existe problema na tua vida. Agora eu quero dizer como é que a gente está encarando o problema. Com
que perspectiva, com que olhar? Eva poderia estar olhando e olhando com um olhar de fé. Sabe como é um olhar de um cara que tem fé? Ele se lança. Abraão se lançou. Subiu o monte, como eu estava vendo hoje com as senhoras. Subiu o monte Moriá, para colocar lá a sua promessa, que era Isaac. A Isaac diz a Abraão: meu pai Abraão, tem tudo aqui. Tem um cutelo, tem um fogo, tem a lenha, tem isso, tem aquilo. Falta uma coisa, meu pai Abraão: o cordeiro. Aí Abraão entrou em pânico. Abraão entrou em parafuso, foi não. Abraão disse uma coisa: o Senhor proverá. Dá para dizer? O Senhor proverá. Novamente, diga para você nessa noite: Senhor, essa semana, e como é que vai ficar? E a feira, e a dívida, e isso e aquilo. Aí você vai dizer para você mesmo assim: o Senhor proverá. Vive um dia a cada momento, a cada instante. Só que Eva simplesmente, meu amado, foi conduzida pelas vozes da incredulidade. No lugar de ouvir a voz de quem? De Deus. E aí, quando há uma rachadura na nossa relação com Deus, o diabo entra nessa rachadura. E dessa rachadura há um abismo. O diabo não quer muita coisa para entrar na minha vida, não. O diabo não quer outra coisa a não ser só uma brecha. E dessa brecha a gente vai ver o que vai dar. A brecha simplesmente foi a entrada para outras decadências. E acompanhe comigo, meus queridos, o verso de número 7, em que de fato mostra que aquela mulher foi induzida, foi ludibriada pelaquela serpente. E ao de fato comer daquele fruto, a Bíblia deixa bem claro que de fato os olhos daqueles casais se abriram. E qual foi a primeira atitude que eles fizeram? Veja comigo o verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A primeira atitude daquele povo foi tentar esconder o pecado. E eles fizeram o quê? Pegaram, como é que diz? Folhas, e tentaram se esconder. Se esconder de quem? De Deus. Se esconder da doce presença de Deus. Se esconder daquilo que é mais sublime. A beleza do Éden, Marlene, não era o rio cristalino. A beleza do Éden, irmã Nalva, não eram as frutas suculentas. Não eram as pétalas sedosas, Jobson, daquele paraíso, mas o que tinha de mais fantástico ali, diz o verso seguinte, acompanhe comigo. Ao ouvirem, observe bem, ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave à tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Sabe qual era o que era mais beleza ali naquele jardim? Sabe o que era? A presença. O que tinha de mais de beleza ali era no entardecer. O Senhor ia ter um diálogo com aquele casal. Eu não sei como Deus se apresentava, eu só sei que Deus ia até eles. E o texto diz que ao deixarem aquela brecha adentrar o coração deles, diz o texto que eles se esconderam. A princípios, nas folhas de uma figueira, não é isso? Fazendo-se o quê? Suas tangas, ou em outras traduções, suas cintas. E depois diz o quê? Que eles se esconderam entre as árvores. E eles já não estavam vendo Deus. A Bíblia diz por 2 vezes que eles o quê? Ouviam a voz de Deus.
Se é bom demais ouvir a voz de Deus, imagine ver Deus. Não é verdade? E toda aquela dúvida conduziu aquele povo a uma queda. E aí eu fico perguntando, como está a minha mente? Recheada de dúvida ou de fé? Tanto a dúvida quanto a fé, ambos são alimentados. Sabia disso? Eu faço uma pergunta a mim mesmo. Como estou alimentando minha mente? Como está a minha mente espiritual? Ao crente que quer vir para a igreja, ouvir uma palavra de meia hora, de 40 minutos, mas passa a vida todinha em casa ouvindo coisa ruim. Pensamento ruim. Notícia ruim. Aí entra em quê? Em depressão. Entra em melancolia. Entra em situações das mais terríveis, porque não alimentou sua mente a partir da perspectiva da fé. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa não. A palavra. Ouvir Deus. Como é bom ouvir Deus, né? Como é bom, como de fato esse povo viram a Deus. Mas o pecado, a dúvida, o afastou de Deus, ao ponto deles colocar o quê? As folhas, depois saem descendo a escala, as árvores. E diz o texto sagrado, meu amado, que de fato o Senhor se apresentou àquele povo para falar para com ele. E simplesmente ele estava escondido entre as árvores, simplesmente ouvindo a voz de Deus, mas não tendo mais contato com Deus. Eu fico pensando, quais são as árvores? Vamos lá? Quais são as árvores? Não é isso? Quais são o quê? As folhas de figueiras que eu estou tentando encobrir. Quais são as dúvidas que estão me distanciando da doce presença de Deus? É necessário eu pensar nisso. É necessário eu matutar, é necessário eu indagar, é necessário eu perguntar, Senhor, de fato, Senhor, será que eu tenho realmente a intimidade de dizer, eu falo com Deus, eu escuto a voz de Deus, eu vejo, eu sinto a presença gloriosa de Deus. Amém, amados? Porque não tem uma coisa melhor no mundo do que o homem estar na gloriosa presença de Deus. E aí o texto deixa bem claro, meus queridos, que de fato é esse distanciamento, essas folhas de figueira, como eu disse, descem na escala, essas árvores tentando assim encobrir, distanciar o homem de Deus. E aí diz o texto, onde você está? A interrogação, é profundo isso. Onde você está? E aí, essa palavra tem que soar ao meu coração. Onde eu estou? Na presença ou por trás das árvores? Dá para você ouvir isso nessa noite? Onde você está? Na presença ou fora da presença? Ah, pastor, mas o texto sagrado, a própria Bíblia diz no Salmo 139, que de fato... 109, verso 7, que de fato ninguém pode fugir da presença. Claro que não pode. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas está na presença, não é na presença desse Deus onipresente, mas ele está no centro da sua vontade, do seu querer, dessa comunhão profunda e tremenda. É isso que de fato eu devo estar primando. E aí diz, onde você está? Perguntou ao homem, perguntou a Adão. Ele se ouvir a voz do Senhor no jardim, diga, eu ouvi. Agora, eu não vi, mas ouvi. Há uma distância muito grande em ouvir e ver. Diga, eu não quero só ouvir, eu quero ver. E como é que eu posso ver Deus na figura de Cristo? E aí, meu amado, é tremendo, onde Adão disse, olha, Senhor, eu ouvi tua voz. No jardim, eu só ouvi. Mas escute bem, porque eu estava nu, tive medo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que um dos maiores sentimentos perversos na vida do ser humano é medo.
É um mecanismo de defesa? É. Mas ele, de forma exacerbada, ele nos escraviza. Ele nos torna numa prisão terrível. E você vê que aquele homem, aquela mulher que tinha uma comunhão profunda, agora estava com medo do Senhor. E aí eu fico perguntando, será que eu estou com medo da presença de Deus? Será que essas árvores, será que essas figueiras e tantos outros arestas estão me distanciando do Senhor? É necessário eu perguntar a mim mesmo nessa noite. Amém? E onde eles iam ouvir a sua voz, Senhor, no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O caminho seu não é se esconder. Mas infelizmente quando nós pecamos, nós corremos distante da presença. E aí eu fico pensando o quanto é terrível se nós parássemos só aqui. Porque assim como Adão, eu e você temos a mesma natureza terrível. Nós estamos, por natureza humana, se distanciando de Deus. Se distanciando dessa doce presença do Senhor, que é tão marcante. Mas eu acho tão tremendo, é que esse Deus sempre virá ao encontro, ou ao reencontro, assim como com Adão, ele quer vir ao reencontro e ao meu encontro, meu amado. Lembra do filho pródigo? O pai, ao avistar de longe, foi ao encontro. Quando eu olho de Gênesis, Apocalipse, Jó, eu vejo Deus indo ao encontro do homem. A gente tem um costume de achar, irmão Antônio, que é o homem que vai ao encontro do Senhor. É mentira. É Deus que vai ao encontro do homem perdido, pecador, indigno. Porque o homem foge da presença do Senhor. Mas Deus me construiu, me formou, te formou, sabe para quê? Para eu estar em sua doce presença. Aquele cenário do paraíso um dia vai ser restaurado. Aquelas tardes gloriosas que Adão outrora teve lá no paraíso, eu quero dizer que é uma promessa dessa restauração. Amém, amados? Acompanhe comigo o verso de número 12. E a gente vai ver aqui que no meio da queda, no meio da incredulidade, no meio da dúvida semeada pelo inimigo, no meio da queda, a gente vai vendo aqui só sinais dos mais precários. E aí Deus começa a indagar aquele povo, aquele casal sobretudo, e pergunta a Adão: olha, Adão, quem te disse que tu estava nu? Tu comestes da árvore que eu disse que não, do fruto que eu não comesse? E Adão podia dizer: comi ou não comi? Não é isso? Adão podia ser bem incisivo, Adão podia ser bem claro. Mas veja como é que Adão responde o verso 12. Então o homem disse: a mulher que me destes, que fizestes, a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ele podia, a pergunta foi: tu comesse ou não comesse? Não, eu não sei se eu comi, não, só sei de uma coisa, que a mulher que tu fizesse para mim me fez comer. A ruindade de Adão aqui aparecendo. Será que tem algum Adão sentado aí? Sim ou não? Será que tem alguma Eva sentada aí ou não? Adão disse: olha, Senhor, eu pequei, eu comi. Senhor. Não, o problema foi tu que fizesse aquela mulher. Eu não pedi aquela mulher. Tu inventaste de fazer aquela mulher para mim. O problema foi tu que fizesse essa mulher, e a mulher, na verdade, me empurrou para a queda. Isso é coisa de homem? Isso é coisa de gente que preste? É não. Quer ao encontro do Senhor, diz: Senhor, eu falhei. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quer ir ao encontro novamente do Senhor? Quer estar na presença, sim ou não?
não empurre o defeito para o outro. Diga, o defeito é meu. Diga assim, olha, aponta assim, ó. Sou eu, Senhor, o culpado. Sou eu, Senhor, o pecador, Senhor. Sou eu que caí, Senhor. Não foi tu que me fizesse cair. Não foi Eva que me fez cair. Fui eu, Senhor, eu quis cair, eu caí. Para haver restauração na presença, tem que entender que foi você. E de fato foi. Como foi? Aí vai para Eva. Não tem nada a ver, foi a serpente que me enganou. E aí vai se embolando. E aí eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, meus queridos. Diante das minhas falhas, das minhas quedas, não jogue sobre os outros a responsabilidade. Diga, o defeito, vamos lá, o defeito, o pecado é meu. Quem caiu fui eu. Amém? Porque se a gente tiver essa atitude, a gente já dá um grande passo para reconhecer e de fato o Senhor ir ao nosso encontro, porque nós estamos dizendo, eu errei, Senhor. Voltou à história do filho pródigo. O filho pródigo, ele errou, mas ele caiu em si e disse, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu vou ao encontro do Pai. Não para o quê? Ser restituído como o quê? Como filho. Mas como o quê? Como escravo. Mas eu quero dizer a você, filho que é filho, ele nasce filho e morre filho. Aquele que Deus escolheu, está escolhido. Aquele que entende que é filho, ele pode estar lá com os porcos, ele pode estar no mundo, mas ele é filho. Mesmo sem ter o quê? Anel. Mesmo estando o quê? Descalço. Mesmo estando de fato todo nas farrapos, porém ele tem a marca de filho. Amém? Isso é a marca da graça de Deus nas nossas vidas. E aí, meu amado, a gente pode perceber à luz da Escritura que de fato eu não posso ir ao encontro de volta a essa presença se eu se mantiver dizendo, não, não fui eu, foi o outro. Diga, fui eu. Vamos lá? Fui eu que errei, Senhor. Mas eu quero o quê? Perdão. Eu quero estar de volta à tua presença. Amém, meus queridos? E aí, por fim, eu queria que nós estivéssemos analisando uma promessa profunda em que esse quadro tão caótico, tão, como é que eu posso dizer assim, tão obscuro, tão pessimista, sendo pintado aqui. Outrora era um quadro belíssimo, de um paraíso, da presença saliente de Deus naquela entardecer. Mas depois da queda, o quê? Medo, diga comigo, medo, distanciamento, se esconder. O quadro totalmente oposto, o quadro totalmente adverso. Mas aí não encerra simplesmente com essa precariedade, mas acompanhe comigo o verso 15, a parte B. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando ele manda a maldição sobre a serpente, ele diz, olha, você serpente vai ferir o calcanhar, porém este que é o descendente da mulher, que é Cristo, há de esmagar o quê? A cabeça da serpente. Eu quero dizer a você que a história não termina trágica, não. A história minha e sua é essa história aqui. Começou bem, depois veio a queda, mas eu quero dizer, veio a promessa, veio o cumprimento da promessa, veio a restauração e há de vir a glorificação. E aí eu fico pensando, encerrando por fim no verso 21, diz, o Senhor fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e Eva. O Senhor tirou aquelas roupas de figueira e fez roupas de pele. E vocês sabem muito bem que para fazer as roupas de figueira não precisou derramar um sangue, uma gota de sangue. Agora para fazer a roupa de pele, precisou um animal ser
sacrificado. Sabe o que é que tipificava tudo aquilo ali? O sangue de Cristo. Sabe o que é que nos redime, que cobre nossos pecados? Não é a figueira. Diga comigo, não é a figueira. Não é o medo. Não são as árvores. Não é só o distanciamento de Deus. É o quê? É o sangue de Cristo. Você dá para glorificar o nome do Senhor? É o sangue de Cristo. E nessa promessa ele disse, olha, eu tenho uma promessa. Ele, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que há de vir, ele sim, há de restituir. E é nessa viva esperança que a igreja está caminhando. Na viva esperança de que nós outrora, os nossos pais, estavam na presença. Mas a dúvida abriu uma lacuna para o pecado. E esse pecado conduziu à queda. Mas eu louvo a Deus que a minha e a tua história não acaba aqui. Não acaba na queda, mas acaba na redenção de Cristo. E essa redenção me trouxe de volta à presença. E nessa presença estamos temporariamente aqui, mas há uma promessa mais profunda, é a glorificação em que a igreja há de adentrar nos céus de glória. Amém, amados? E é nessa esperança que nós desejamos essa presença que outrora Eva e Adão tiveram no passado, mas que foram sucumbidos pelo pecado. Mas o Senhor, de fato, nos faz crer de que há uma restituição, há uma reparação. E esse reparo só é feito através da obra perfeita de Cristo Jesus. Por fim, meu amado, ao cair no Éden, o homem ficou espiritualmente morto, separado da presença de Deus. Vocês lembram que o diabo disse, você não vai morrer, mas o homem morreu. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu o quê? Espiritualmente. Porque o que significa morte? Significa o quê? Cessar, separar, separação. O homem ficou separado da presença do Senhor. Mas no Éden, o homem caiu, não é isso? E ficou o quê? Espiritualmente morto, separado da presença de Deus. Mas unicamente em Cristo, Deus pode, ou melhor dizendo, nos conduziu em sua gloriosa presença. Você crê que Deus te reconduziu? Você crê que você é um caído, mas um caído que foi levantado no ato da graça e vive na esperança de que iremos ser restaurados, não só parcialmente, mas totalmente restaurado na doce presença de Deus. Amém, meu amado? Nos coloquemos de pé, por favor. Queria que Alexandre já se aproximasse para cá, para prosseguir. Abraão, por favor, dedilhe ali uma melodia, por favor. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Diante de tudo aquilo que nós falamos nessa noite, dá para você entender o que Adão viveu na presença, o que ele perdeu, mas o que Cristo restituiu na cruz do Calvário, na minha e na tua vida. Que nós verdadeiramente nessa noite a gente possa render esse culto como um tributo, que nós possamos colocar esse culto aqui como uma oferta. Senhor, eu te louvo por tudo que tu fizeste por mim, Senhor. Aquilo de fato aconteceu, mas louvado seja Deus que não ficou simplesmente na queda, mas na redenção. Essa é a mensagem do Evangelho. Caímos sim, pelo medo, pela incredulidade, por dar realmente vazão às vozes da serpente. Mas ele disse, nascerá um que há de esmagar a cabeça da serpente. E nessa esperança eu descanso. Temos um inimigo ferrenho, mas um inimigo derrotado. Estamos numa guerra, mas já temos o triunfo na cruz do Calvário.
O povo estão aí ansioso para saber de hoje a 8 quem vai ser o prefeito de Sumé. A igreja na eternidade já sabe quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa provisão, a nossa solução, o nosso Senhor por completo, Ele, Senhor Jesus. O Evangelho é tremendo. O Evangelho nos faz sonhar em meus aos espinhos, aos desertos. O Evangelho nos faz sonhar em meio à morte, às dores, os medos, os cansaços, os abatimentos. Aleluia! E eu quero louvar esse Deus tremendo. Eu quero pedir que haja restauração no meu coração, que todo sentimento de incredulidade que outrora quer reinar no meio do teu coração caia por terra, mas que haja de fato a fé em Cristo, num Cristo ressurreto, aleluia, num Cristo que reina. Você crê nisso? Num Cristo que está no comando, num Cristo que está no trono, e o trono dele é um trono eterno, meu querido. Ele está dizendo: eu sou Senhor, eu sou Senhor, eu sou Deus, e nada foge. Senhor, eu quero nessa noite te louvar. Te louvar, Senhor, porque naquela cruz tu nos redimistes. Naquela cruz essa promessa se cumpriu de Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagou. Aleluia! A semente da mulher esmagou a cabeça dessa serpente, prefigurada na figura do diabo. Mas eu estou aqui para celebrar o teu nome e dizer: na viva esperança do teu retorno, na viva esperança de que tu és Senhor, na viva esperança que tu és o nosso Deus forte, na viva esperança que de fato queremos descansar em tua gloriosa presença. Nos faz crentes mais dedicados, mais ávidos pela tua presença. Nos conduz a ter experiência profunda contigo. Cura nossas dores, nossos medos, nossas incredulidades, e renova-nos, restaura-nos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos?